E a gente segue falando sobre essa escalada de tensão entre China e Estados Unidos. Eu vou chamar o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Tudo bem, Will? Bem-vindo. Boa tarde para você. Tudo bem, Muriel? Prazer falar contigo. Prazer em falar contigo também. Eu quero muito saber a sua avaliação diante desse cenário que a gente tem. Esse movimento que estava vindo e começou com a China com relação a terras raras, o que causou aí uma preocupação em Donald Trump. A gente viu o que aconteceu, ele anunciou que realmente taxaria a China em 100%. China disse que responderia. Nesse fim de semana a gente viu quase que colocando aí panos quentes. A gente teve Scott Bessent falando, a gente teve Donald Trump falando que não quer prejudicar a China. Mas aí hoje, com esse movimento da China agora, especificamente com relação a essa empresa, que também acaba interferindo nos Estados Unidos, talvez o cenário possa ter se complicado um pouquinho mais. Como é que você está enxergando essa negociação? E a gente está falando de uma trégua comercial que já passou aí dos 90 dias, são mais 90 dias, mas que agora, nesse momento, gera uma dúvida, inclusive nos mercados, Will. Legal, Muriel, obrigado aí pela oportunidade. Estava lá em Porto Alegre falando com conterrâneos nossos, né? A Muriel é de Santa Maria, estava falando com Rafael Rizzi de Cruz Alto, Eliseu de Santo Ângelo, e olha Pertinho. como esse Opa! negócio é global, né? Esse assunto, um abraço para eles que estão assistindo aí. A gente estava falando exatamente isso, como é um assunto global essa questão das terras raras, né? A China realmente ela deu essa escalada, ela levantou o tom de voz. E hoje, o Jameson Greer, que é o representante comercial, né, da Casa Branca, o que está negociando, junto com o Scott Bessent e todos os demais, né, e a mensagem aqui nos Estados Unidos, da Casa Branca, tem sido meio que uníssona, né, de jogar a culpa no colo dos chineses, né, ou seja, esse acordo ele não vai sair se os chineses não quiserem, né, os chineses que escalaram, né, os chineses que agora levantaram essa bandeira, né, da questão das terras raras, engrossaram a voz nisso e estão levando essa escalada de tensões que derrubou os mercados na sexta-feira. Aí no domingo a gente teve aquela postagem na Truth Social, né, do Donald Trump, né, levantando de novo aquela ideia do chamado taco trade, né, que o pessoal brinca bastante, né, Trump always chicken out, mas dizendo que o Xi Jinping tá tendo só um momento ruim e por aí vai. Eu acho que assim, é um jogo de narrativas, é, e ambos estão levando isso para tentando escalar ao máximo, né? Ou se alavancar ao máximo naquilo que podem para negociar no dia 1º de novembro. Prefiro acreditar que a gente vai ter um encontro, né, que a gente vai ter essa conversa entre Xi Jinping e Trump. Eu acho que eu já comentei algumas vezes aqui de que, mesmo depois do acordo, essas coisas elas não se resolvem do dia para a noite. A gente vai ver ao longo do mandato inteiro do Trump, a gente vai ver esses reveses entre Estados Unidos e China, que não é tão simples, né? Não se resolve do dia para a noite. Ambos tentam, eles negociam, mas vão contornando ou gerando outras formas de contornar essa situação. Exemplo, né? A China pelo seu lado, né, ela coloca um pouco a culpa nos Estados Unidos, dizendo que você tinha uma lista de restrições de exportações de produtos de alta tecnologia americanos para a China, que saiu de 900 para 3.000 itens, né? E aí, como resposta, daí a China vai lá e eleva um pouco o tom sobre a questão dos minerais de terras raras, aí os Estados Unidos agora de novo fala que vai tarifar por conta disso, enfim. A gente vai ficar falando disso. Agora, eu acredito que, de novo, a cooperação ela é boa para os dois, ou a não cooperação é muito ruim para ambos. Então, eu acredito que a gente está meio que, como a gente fala aqui no building up, né? Você está esquentando o tom para eventualmente o encontro no dia 1º de novembro, para que eventualmente Xi Jinping e Trump conversem e cheguem aí a algum acordo. O que você enxerga do que a gente tem de possibilidades aqui para frente? Talvez estender ainda mais esse prazo de mais 90 dias, porque os 90 dias iniciais já se esgotaram, eles acabaram passando por mais 90 dias. Queria entender se essa trégua tarifária, na sua avaliação, faz sentido continuar estendendo ou a sua avaliação é a gente ver realmente um cenário de tarifas um pouco mais altas entre os dois países. E qual que pode ser o impacto disso? Porque a gente sabe o quanto um país exporta do outro, né? Então, o impacto poderia ser grande. Não falo nem de um impacto de uma tarifa aí de 100% como citada por Donald Trump, porque a gente sabe que fica um cenário realmente proibitivo, né? Queria entender como é que você está enxergando.
Não, exatamente. A China, pela sua vez, tem grande força exatamente nesses minerais raros, né? 70% daquilo que é consumido desses minerais, hoje em dia no mundo, vem da China, né? Você tem minerais raros no Brasil, você tem minerais raros na Argentina, né? Você tem minerais raros na Ucrânia, mas hoje o Brasil produz muito pouco. Essa aproximação Estados Unidos e Argentina tem a parte ideológica, mas tem o interesse americano na exploração desses minerais, da mesma forma o interesse americano na exploração dos minerais na Ucrânia. Quando você pega o volume de reservas americano, ele é só para ter uma ideia, tá? Assim, só para dar alguns números, é mais ou menos umas 10 vezes menor do que as reservas brasileiras, tá? Então o Brasil, nesse sentido, ele é bastante rico, ainda que não explore e não produza muito. E a própria intenção americana de exploração da Groenlândia deriva muito disso, né? Então é uma questão geopolítica bem, não diria controversa, né, mas no mínimo interessante, talvez, vai dar pano para manga. E eu acho que a China sabe disso e está usando isso. Esse é o principal fonte de alavancagem, digamos assim, na sua negociação, é barganhar com isso. Tá? E a China sabe disso. Agora, eu acredito, né, talvez, e aí tem um pouco do que a gente fala aqui nos Estados Unidos, né, wishful thinking, né, a gente pensa um desejo, né, de que essas coisas cheguem a um acordo, que eles cheguem a uma cooperação, que essas tarifas sejam postergadas, a implementação, que não tenha essa tarifa de 100%, que isso caia por terra em algum momento nas próximas semanas, uma vez que negociem e cheguem a um acordo. Então, essa é um pouco da minha expectativa. Caso isso não aconteça, de fato, a gente vai ver aí o mercado dando uma chacoalhada e repercutindo isso, porque a gente vinha de uma toada bastante positiva. A gente nem fala mais de tarifa, né? Desde abril, a gente falou de tarifas e aí começaram a sair acordos, começaram a sair conversas e a gente meio que, não, acalmou e essas tarifas não vão chegar a um patamar tão alto assim que gere uma contração da atividade econômica. Agora, uma tarifa elevada entre Estados Unidos e China, as duas principais potências, tem um potencial aí de realmente afetar a economia. Perfeito, a gente sabe que realmente o impacto pode ser grande. Nesse momento, o Jeremy Powell começou a falar também e a gente está atento a qualquer nova fala dele. A gente repercute, inclusive, a ata especificamente do FONC, que a gente trouxe alguns detalhes ao longo da última semana. E essa ata, Will, ela falava sobre algumas coisas bem relevantes. Inclusive que eles não perceberam um impacto da inflação tão grande por causa das tarifas, mas ao mesmo tempo perceberam que a inflação ela não está mais fazendo um caminho como ela costumava fazer em direção à meta. Portanto, é uma preocupação aí em grande parte dos membros do FONC. E outro ponto que eles trouxeram também é com relação a esse cenário de que eles estão enxergando uma possibilidade de cortes. A gente fica na expectativa do que Jeremy Powell vai falar hoje, até porque a gente está até agora, por causa do shutdown, sem o relatório do payroll, né? Mas a gente fica na expectativa para ver o que Jeremy Powell vai falar. Mas queria entender como é que você está enxergando esse mercado, projetando para as últimas duas reuniões, cortes expressivos. A gente está prevendo aí, na verdade, a gente tem 100% do mercado prevendo corte, praticamente 100% do mercado prevendo corte na reunião agora do FONC no dia 29 e também na reunião de dezembro. Exato, eu estava aqui tentando olhar os highlights aqui do que o Paulo está Das falando, falas. não deu nenhum guidance Não. aparentemente de juros, mas preocupado de novo com o mercado de trabalho e falando do redução do quantitative tightening ou parar de quantitative tightening, o que é isso, né? É você retirar a liquidez do sistema, né? O Banco Central, os bancos centrais no mundo têm como uma das ferramentas, né? Você simplesmente retirar dinheiro do mercado. Como que você retira dinheiro do mercado, né? Você vende títulos no mercado, então você troca papel por dinheiro, né? Você retira dinheiro de circulação. No mercado é uma das formas, tá? Quando a gente estuda lá a política monetária e os instrumentos do Banco Central. Só que quando você está retirando dinheiro, você está secando a liquidez, né? Você está contraindo a oferta de moeda agregada, né, na economia, e isso, consequentemente, tem um vetor, assim, mas tem uma função tal qual você aumentar juros, né? Você tentar controlar um pouco a atividade econômica, né? Ele fala já em parar de fazer isso, né? Então, ou seja, parar de fazer esse quantitative tightening indica que vai em linha com aquilo que ele está fazendo de cortar juros, né? Você
flexibilização de política monetária, porque você está preocupado com o mercado de trabalho. A gente está um pouco às cegas, né, porque a gente não teve o CPI nem o PPI, que eram para ser divulgados essa semana, não vão ser. O jogo é para a semana que vem, aparentemente sexta-feira que vem sai. A gente não teve o último payroll também. Então a gente tem alguns problemas por causa do shutdown, mas parece ser, até então, os dados que a gente teve, né, de que o mercado de trabalho ele deu sinais de arrefecimento e aí o Banco Central ele começa a agir já preventivamente, né? Foi isso que ele comentou na última reunião, quando ele comenta lá, quando ele fala, né? Ou seja, é um corte de juros de risk adjustment, né? Não tomar risco de que a economia desacelere demais, ele tem que correr depois atrás para cortar juros para tentar salvar o mercado de trabalho. Eu acho que essa é a posição. E aí, dentro disso, a gente tem relativamente contratados, dois cortes de juros aí, um agora no final de outubro e outro em dezembro. E para 2026, o FONC projetou apenas mais um corte, até meio que a gente tem, assim, não tem tanto espaço de corte de juros, a menos que a atividade econômica realmente dê sinais de desaceleração, e mais a gente tem visto aí muitas casas revisando a projeção de crescimento da economia americana de 1 e alguma coisa para mais de 2, né, o 2 e alguma coisa. Então, se a economia americana continua rodando, ainda que tenha desacelerado em relação ao ano passado, tem pouco espaço para corte de juros, ainda que a gente vá ter alguns cortes preventivos esse ano. Will, aproveito para te perguntar, porque agora começam a sair alguns highlights aqui das falas de Jeremy Powell nesse momento. O que ele fala? Que a maioria das medidas de inflação de longo prazo seguem alinhadas com a meta de 2%. Expectativas de inflação de curto prazo aumentaram de modo geral nesse ano. As evidências disponíveis sugerem que demissões e contratações permaneceram baixas. Menor imigração estimulou queda no crescimento da força de trabalho. Ele fala sobre força de trabalho, falando que os riscos negativos para o mercado de trabalho nos Estados Unidos aumentaram e que os dados disponíveis mostram que tarifas estão aumentando pressões sobre os preços. E aí quero te ouvir sobre essas falas que vão surgindo agora neste momento. O Powell está tentando manter aquele discurso, né, manter a coerência do seu discurso, que é importante, ou seja, temos problemas no mercado de trabalho, mas ainda tem as tarifas, então já meio que dá delineando que tem um espaço de corte, mas também não dá para se animar muito, digamos assim, com esses cortes acontecendo ou levando a taxa de juros a um valor muito mais baixo. A gente sempre fica na mente, né, aquela época, seja no Covid ali, ou pós 2008, onde a taxa de juros nos Estados Unidos foi muito baixa, tá? Mas tem vários caras grandes aqui nos Estados Unidos, tipo Howard Marks, ou caras que hedge fund managers, enfim, que muita gente que vê pouco espaço para você ter um corte de juros, né, ou cortes de juros que vão além, por exemplo, dos 3%. Se você pensar, faz sentido, né? Se você tem uma inflação, a meta é 2, mas ela está rodando mais perto de 3 do que 2, né? Não tem muito espaço para cortar muito o juro abaixo do que a própria inflação, né, está rodando aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem inflação mais perto de 3, não tem muito como esse juro ir muito para baixo desses 3, a menos que você tenha um receio ou que você viva uma recessão, que não é o caso. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Então, e aí, dado que a gente já deve ter 2 cortes ainda esse ano, em 2025, fica pouco espaço para cortar ali em 2026, porque você começa a chegar cada vez mais perto desses 3%, né?